Crianças e adolescentes que têm seu lado artístico estimulado têm como resultado o desenvolvimento de sua capacidade de expressão. E é sobre a parceria entre arte, educação e cidadania que nós estamos conversando. No bloco anterior, deixei uma pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, e aí que conteúdos você estava trabalhando naquela batalha do passinho que estava ocorrendo ali na escola e estava deixando a diretora de cabelo em pé? Então, a gente começou a trabalhar de como é que a arte ela não pode ser dissociada da sociedade, né? A arte e a sociedade elas estão juntas o tempo inteiro. Você não pode se pensar num trabalho artístico sem se pensar em algo político, ou sem se pensar no que o que esse movimento artístico está envolvendo toda a sociedade em volta. E como é que você poderia levar isso para as artes plásticas também. E aí eu comecei a trabalhar Elliot Sica, Lygia Clark, que são artistas da década de 60, né, e que nem todo mundo conhece, mas aí a partir daí a gente conseguiu desenvolver trabalhos de body art, trabalhos de performance, a partir do conhecimento que eles tinham. Né? Que maravilha, do passinho, né? Do passinho. Quer dizer, tudo é gancho quando a gente tem o domínio do conteúdo e a gente sabe o que está fazendo, não é isso, Fátima? É. Olha, pensando ainda diretamente com o passinho, uma experiência que a gente tem tido recentemente no Ocupa Escola, a gente tem feito, nos finais de semana, batalhas de passinho e ainda com premiação. Então, a gente tem tido experiências deliciosas, porque a gente teve em Vila Cosmos, no mês passado, uma batalha que a gente reuniu ali uns 30 jovens, né? E aí tinha os jurados e tinha uma premiação de R$200. E a gente manteve a comunidade inteira acompanhando a batalha do início ao fim, e isso senhoras. Senhoras que decidiram, não vou sair daqui enquanto não terminar essa batalha. Eu tô adorando. E aí eu fiquei pensando o quanto realmente a gente valorizar essas manifestações da cidade mesmo, né, do jovem, e aproximar isso e empoderar. Agora, pensando assim, com relação ao que o passinho pode contribuir, né? Na minha opinião, assim, a coordenação motora, o quanto o gesto comunica, o quanto você tem que estar preciso na sua ação, né? O quanto você tem que estar dialogando com o outro, prestando atenção no outro, com a sua escuta aberta para o que o outro vai fazer daqui a pouco, para a coreografia que vocês ensaiaram. Então, a gente tem tido, assim, isso realmente amplia a capacidade física e psicológica, emocional do aluno, né? Então, a gente entender que o passinho é uma ferramenta de ensino e de aprimoramento é muito importante. E isso para a cidadania, né? Porque foi o que eu falei quando eu comecei esse segundo bloco. Quando a arte faz isso, né? Estimula a tua capacidade de expressão. O que é cidadania, gente? Poxa, você cidadania é a capacidade que a gente tem de se expressar dentro do que a gente acredita, dentro do nosso limite, e também respeitar o limite do outro, o espaço do outro. Passinho, eu acho que cai muito bem aí nesse sentido. Esse exemplo do passinho é uma maneira dessa abertura do reconhecimento desses saberes que é da comunidade, que é da cidade, que é dos estudantes, né? Quais esses saberes que os estudantes trazem dos seus bairros, das suas famílias, né? Que eles podem trazer e somar com esses saberes que tem dentro da escola, né? Então, como fazer essa junção? O passinho é um exemplo, mas a gente tem várias outras manifestações que acontecem nos bairros, cada bairro tem a sua peculiaridade, né? E os alunos convivem com isso diariamente, e poder trazer isso para o espaço da escola, eu acho que é muito significativo. Como é que anda o grafite? Porque o grafite, logo que surgiu, meu Deus do céu, é pichação, não sei o quê, é marginal, lá. E aí o grafite já ganhou galerias de arte. Como é que está essa manifestação do grafite aí onde vocês estão trabalhando? Bom, dentro do Ocupa Escola, né, a gente tem uma escola em Bangu, que a nossa equipe de articuladores, um deles é grafiteiro. Então, a gente já grafitou a escola inteira, praticamente. E é uma coisa que, assim, a diretora, ela deu super apoio, sabe? Ela também entende aquilo como uma obra de arte. Então, primeiro a gente começou grafitando o Henrique Magalhães, que é o professor. Então, tem uma foto dele, a gente pegou aquela foto e botou assim, ela enorme, grafitada. Lindo o trabalho. E aí depois a gente grafitou um mural do Ocupa Escola, onde a gente escreve toda a programação cultural. Depois a gente grafitou uma aluna. E aí, enfim, depois os artistas foram tomando todas as paredes, porque entender também que o grafite dentro da escola, né? Porque eu acho que eu gosto de cor, de muita cor.
né? E eu, às vezes, acho que a escola, ela é cinza, né? Ela tá num lugar daquela neutralidade, daquele azul e branco, daquela única cor, né? E o quanto a cor está no nosso dia a dia, o quanto a cor ela preenche o ambiente, ela também traz harmonia, ela também faz com que você possa detalhar o seu olhar, sabe? Você pode começar a apreciar, né? Então, quer dizer, fazer da escola um lugar gostoso de estar, né? Por que a gente arruma a nossa casa? Porque ali é um lugar que a gente quer estar, né, bem, um lugar gostoso de estar, um lugar que pra gente é bonito e tem aquele enfeitezinho que você coloca ali que simboliza alguma coisa pra você. Então você quer estar em casa, você se sente bem em casa. Então se a escola é bonita, se a escola é colorida, se a escola fala a tua língua, é mais um ambiente que você vai frequentar e não, eu frequento tudo aqui, mas tem aquele lugar que eu tenho que ir. Não é isso? E é legal, o grafite, ele é muito legal para você trabalhar arte rupestre, né? Para você levar essa associação da arte rupestre. Explica um pouquinho isso. Porque né, a arte rupestre são aquelas pinturas que tem na caverna, nas pedras, né? Aqueles desenhos. E aí você mostra o grafite que está na parede, aí faz essa associação com a arte rupestre, né? Com o Rodrigo tem gancho para tudo, né, Rodrigo? Tem que ter, né? A gente tem que fazer isso. E aí eles ficam assim, nossa, aí ele já começa a identificar que o cara ali queria dizer alguma coisa. Então esse cara que faz o grafite, ele também está dizendo alguma coisa. Então por isso que é arte, né? Os dois são artes. Aí você já começa a levar pro lado estético, das cores. Ou seja, você já falou de história aí, porque é um bom gancho, né? Para uma aula de história. E que, na verdade, o que eu acho interessante a gente falar aqui também é que não é só o professor de artes plásticas que pode fazer isso, né? O professor, assim, de outra disciplina ou o professor do ensino fundamental pode usar a arte para transformar a aula dele mais interessante, deixar a aula dele mais interessante. A arte, ela é uma ferramenta, assim, primordial para quem for trabalhar com a educação, na minha opinião, sabe? Ela é um dos pilares que você tem ali para ampliar a sua forma de transmitir. Então, assim, como você transmite, a arte ela pode ser o seu canal para isso, entendeu? Para você transmitir aquilo que você quiser. Então, falar rapidinho de uma experiência que eu tive no meu mestrado, que eu trabalhei com a tradição oral do griot na contação de histórias. E aí eu fui fazer um estágio docente na escola de música, que era bem do lado da escola de teatro. E a gente foi fazer o seguinte, pegar todas as ferramentas de comunicação, de fala, de narração oral e passar para o professor de música, para que ele pudesse utilizar isso nas aulas de música dele. Então, utilizar a narração de histórias para falar da história de um instrumento, para, enfim, introduzir os alunos naquele universo. E aí, o quanto, assim, eu acredito que a arte ela tem que estar na base de formação dos professores. Assim. Isso é fundamental, né? Porque se você também não tem essa base de formação, não tem como você entender, saber o que é direito, né? Saber como se apropriar daquilo, como usar ganchos, né? Então, assim, fica difícil realmente. Né? Você ir diversificando o seu modo de abordar os temas, que é muito importante. Eu tive uma experiência também como professora de teatro em escola com ensino médio, que a gente fez essa junção com um professor de história. E aí eu fui percebendo que os alunos todos são muito ligados às tecnologias, todos têm, a maioria dos alunos hoje tem celular, eles ficam com o celular em mãos o tempo todo, querem fotografar a aula, querem fotografar a professora, querem filmar a professora falando para depois ouvir em casa. E aí a gente fez um combinado com um professor de história, que era a gente juntar os conteúdos que ele estava trabalhando de história, naquele momento que eu também estava dando aula de teatro. E aí a gente fez um combinado que era o seguinte, a gente trabalhou com audiovisual. Então, como eles tinham celular o tempo todo, então a gente criou algumas cenas e eles fizeram vídeos curtos que também tinham relação com os temas tratados na história.
e produziram alguns curtas, alguns vídeos, fizeram entrevistas com pessoas nas Muito ruas, bacana. pegaram temas e eles mesmos filmaram, eles mesmos editaram, colocaram música e a gente fez todo esse diálogo com a história e também com o audiovisual e com o teatro, pensando em como se expressar, em como colocar a câmera, qual é o tipo de luz, né? Essa luz não é legal, essa luz é legal. Então teve todo esse processo de atividade e depois eles apresentaram para a escola toda esses vídeos e foi um trabalho muito importante. Eu tô aqui achando o máximo, porque eu tenho uma turma de 9º ano que eu estava trabalhando teatro do oprimido com eles. Né? Maravilha. E aí a gente foi discutindo esse negócio de opressão, oprimido, e passei um trabalho para fazer. Aí um grupo foi e falou assim, eu quero fazer na rua. Tá, pode ir. Os meninos foram num ônibus perguntando, olha só, você que é trabalhador, qual é o problema em se pegar o ônibus e tal? Olha que máximo. E eles entrevistaram os passageiros, o motorista, o trocador. E aí depois eles retrataram e fizeram, né, como seriam esses passageiros. Então você vê lá o menino passando a mão na menina, assim, que é aquele passageiro tarado, né? E aí a menina que tá no celular e a outra tá olhando, a outra de senhorinha e outro querendo sentar, e eles fizeram tudo isso dentro do ônibus, com o ônibus cheio de gente, que era dia normal, e eles de uniforme fazendo isso. E aí a importância de você estar como observador da sociedade, né? O quanto isso traz de crescimento para você, né? E quanto te coloca num lugar ali de crítica também. Sim. A responsabilidade social, né? Essa responsabilidade social tá tudo a ver com o que a gente está falando aqui sobre a arte e a cidadania, né? E a consciência sobre isso. Porque, exatamente, como você consegue, através de uma dinâmica artística, de uma proposta artística, de um tema, fazer com que o aluno observe a sociedade e ali também reflita sobre ele mesmo, né? Sobre o dia a dia, o cotidiano do ser humano dentro dessa sociedade e o quanto isso, enfim, vai com certeza trabalhar nele a sua responsabilidade social. E a gente está no finalzinho, temos 1 minuto, mas eu queria que vocês deixassem uma dica para as escolas que ainda não estão abertas às manifestações culturais, à cultura urbana. Como é que elas podem dar esse primeiro passinho para sentir o gostinho e aí se desenvolver? Vou falar, pode começar. Vamos começar. 1 minutinho que a gente tem. Para todo mundo falar um pouquinho? Um pouquinho. Tá bom. Bom, eu acho que um ponto fundamental, eu acho que hoje é a gente abrir a escuta para os estudantes, olhar para esses saberes, né? Quais esses saberes que eles têm, que eles trazem de casa, que eles trazem do seu lugar, né? Que é o passinho, é o funk, é o grafite. Então, qual é esse saber? É a tecnologia, é o celular. E eu acho que gerar esses diálogos a partir dessa escuta, eu acho que é um processo fundamental, né? O que eles têm trazido, o que eu tenho de conhecimento que eu posso trocar com o meu enquanto educador e nesse espaço da escola e também trocar com a comunidade. Eu acho que é um importante passo, assim, abrir essa escuta. Eu vou já pegar a carona que eu acho que é aproveitar a oportunidade, né? Na história da sociedade, o ser humano, em cada episódio, se manifestou artisticamente numa forma de dialogar com aquilo que estava acontecendo naquele momento. Então, nesse momento, na nossa história, a gente tem a nossa sociedade se manifestando dessa maneira. Como é que a gente observa isso e daí tira aprendizado, tira comunicação, aproximação, valorização, que tudo isso o nosso jovem está precisando, né? E a escola... E isso vai empoderar, com certeza. Rodrigo? Eu acho que tá aberto mesmo ao que o aluno tem a dizer. E é isso, né? Eu acho que o professor já não é mais aquele cara que sabe tudo. Tá aberto, né? tá atento, né? Tá olhar atento, para esse aluno, né? E saber, não é nem saber, mas tá atento mesmo, né? E ir junto, caminhar junto com o aluno. Eu diria só uma palavrinha ainda, né? Porque eu acho que quando a gente está ali no lugar de professor, a gente está uma pessoa contribuindo para o aprendizado de 30, mas se você deslocar um pouquinho, você tem uma pessoa podendo aprender de 30. Olha, né? Isso é demais, claro, a gente aprende o tempo inteiro com eles, né? Como a gente aprende com eles, como eu aprendi, meu Deus do céu.
Enfim, muitíssimo obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho, Obrigada. sucesso, voltem sempre. Curte a página do Cupa Escola. Com certeza. Obrigada. O nosso programa já está terminando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Educação, se você não se envolver, não rola. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Eu tô meio indecisa entre atriz e vlogger, porque eu gosto muito de mexer com câmera, vídeo, mas eu gosto muito de atuar e de interpretar também. Não sei, uma mistura do filme Percy Jackson, que eu adoro muito, de fantasias. Imaginou ser filho de deuses, poder controlar a água, fogo, vento, as estações. Também cheio de chocolate, que eu amo chocolate.